Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou Marcelo. Somos três amigos que se reúnem semanalmente para fazer grandes perguntas e tentar respondê-las. Toda semana a gente vai fazer uma pergunta, que é de um tema que a gente acha muito relevante, e a gente vai gerar uma conversa a respeito disso para tentar descobrir algumas coisas. Hoje o tema é o que é ciência. Normalmente a nossa estrutura aqui do Farol Podcast é que no início do nosso diálogo a gente vai tentar responder de pronto o que seria o tal tema que a gente está buscando responder. Então a gente vai começar perguntando para cada um de nós o que a gente considera por ser ciência. E no final a gente vai ali, depois de uma longa conversa ali, que possa trazer muitas reflexões interessantes para você, a gente vai retomar e a gente vai terminar com as conclusões, tentando responder de maneira um pouco mais definitiva o que é ciência. Então vamos lá, quem quer começar respondendo? E acho que mais importante ainda é tentar entender junto por que a gente está falando de ciência. Sim. Por que a ciência ela é relevante e importante. Todo mundo meio que entende a relevância e a importância da ciência, mas explicar e colocar em palavras. Quem que quer começar? Cara, eu acho que, talvez pelo jeito mais simples e direto, que ciência seria a investigação através de uma abordagem científica, através de métodos, você testar ideias e fatos para tentar entender o mundo ao seu redor. Ok. Eu diria que ciência é o conhecimento através das causas, né? Então você buscar não só a causa material de uma coisa, mas também a causa eficiente, isso é, o como aquele fato se dá. Certo. Eu diria que Perdão. Ciência, ela é, muitos diriam que ela é um método, como o Marcelo colocou, que tem como processo que o Kizet descreveu. Então, ela é uma tentativa do ser humano de conseguir compreender o universo ao seu redor, de tentar descobrir as leis que regem o nosso mundo e, por meio deles, desenvolver uma sociedade na qual que consiga ser habitável para a gente. Eu acho que, hoje em dia, acho que é muito comum a gente ter uma perspectiva bem materialista da nossa realidade e entender a ciência não como uma longa jornada por meio de diversos pensadores com diversas maneiras diferentes de pensar. A gente costuma entender a ciência como algo que é dado pra gente, como algo dado, e que é algo estritamente racional, puramente objetivo, e que tem um propósito único, claro e específico. Sim. Que é o melhoramento da condição humana, né? Por meio da descoberta dessas leis científicas, né? Eu entendo que a ciência, quando a gente fala de ciência, a gente precisa distinguir algumas coisas aqui, porque semana passada a gente teve um episódio aqui que foi o que é religião. E nesse episódio a gente discutiu religião muito em luz também de um contraste com a ciência, porque o entendimento corrente de ciência hoje em dia é um pensamento racional que conduz por meio de critérios objetivos uma descoberta que vai beneficiar alguém, alguma coisa, alguma pessoa. Eu acho bom a gente começar com alguns termos bem básicos. Assim como religião e fé e espiritualidade são diferentes, razão e ciência são coisas diferentes. E a razão é um dos instrumentos da ciência, né? Então, nos últimos séculos, num período bem curto, na verdade, da nossa história, se a gente parar para pensar, o ser humano se voltou a pensar racionalmente e não mais como interpretar o universo como algo que foi revelado a ele por seres divinos, mas ele começou a se colocar no lugar de um ser que poderia ordenar o mundo ao redor e compreendê-lo, e por conta disso fatiar esse mundo em pedaços e entender o que cada pedaço continha. E daí surgiram as mais variadas ciências possíveis, porque quando a gente fala de ciência não é apenas uma única palavra que rege todas as outras, né? É uma palavra que vem do latim, significa saber, conhecimento, né? Vontade de saber. E a gente tem várias ciências, porque cada ciência tem um processo diferente também. A gente tem as ciências naturais, que é de onde a maior parte das ferramentas e do método científico são elaborados a partir dessas ciências. Então,
A física, a química, Biologia. a biologia, todas elas são ciências naturais. A gente tem também outros tipos de ciências, conforme a complexidade dos nossos ambientes foi aumentando e a gente foi precisando entender normas também sociais para a gente conseguir viver, a gente tem hoje em dia ciências sociais. Então a gente tem, que também são ciências humanas, muitas vezes ditas, né? Então a gente tem as humanidades, a gente tem as ciências sociais, a gente tem as ciências biológicas e as exatas dentro das naturais, muitas vezes, né? A gente tem a matemática, que muitos consideram como a linguagem da ciência, muitas vezes, né? E o empreendimento científico, ele se utiliza da razão e ele é, ao meu ver, um testamento de que o ser humano não é racional, por natureza. De que ele, na verdade, ele é muito mais passional. Porque se a gente fosse estritamente racional, a gente não precisaria de um método tão claro impedindo a gente de fazer besteira enquanto a gente está tentando descobrir alguma coisa. Tem que ter regras e um momento exato para ser usado. Exato. E mesmo com o método, há deslizes. Há deslizes, exato. A ciência, que é um termo muito amplo aqui, mas as ciências se desenvolveram por reconhecimentos comuns, eu diria. Foi justamente essa quebra que a gente teve ali. Essa quebra foi muito importante ali na época do Iluminismo. Não estou dizendo que não existia ciência antes disso, mas que eram formas muito rudimentares do que a gente conhece hoje por ciência. E desde o Iluminismo para cá, o ser humano, na verdade acho que desde o Renascentismo para cá, Renascentismo. o ser humano ele deixou de se colocar como uma pessoa que no medievo ou em épocas posteriores recebia um mundo. Então ele recebe uma cosmologia específica por meio da sua religião. E a partir dela, ele consegue compreender as normas do que seria correto e incorreto de ser feito. Essas normas não eram passíveis de contradição, não eram passíveis de muitos questionamentos. Elas foram se desenvolvendo e obtendo novas carinhas ao longo dos séculos, mas normalmente elas são leis imutáveis dentro de cada credo, né? E a partir a gente tem uma mudança brusca ali no renascentismo, porque são pessoas que começaram a, por diversos motivos que a gente não precisa entrar necessariamente neles, mas ele parou de receber um mundo e começou a fazer um mundo. Então a gente tem a entrada do realismo na literatura, onde ao invés da gente escrever histórias como a Divina Comédia, por exemplo, onde a gente buscava representar temas divinos, ou histórias como a muito mais antigo de Homero, onde os deuses faziam parte ali do panteão divino, fazia parte das nossas narrativas. Agora a gente tinha pessoas como Boccaccio escrevendo o Decamerão, onde ele vai pegar simplesmente pessoas do dia a dia contando as suas histórias do dia a dia. Sim. Então a gente tem esse foco nas artes, a gente tem o foco de, ao invés de retratar Deus e o divino nas obras de arte, a gente vai retratar o ser humano, a gente vai retratar a figura humana em sua perfeição, né, anatomicamente falando, né? E a gente também tem outros autores importantíssimos como Thomas More, que questionou o clero vigente da época e escreveu a Utopia, onde ele vai delinear um mundo ideal, que é daí que vem a palavra utopia, inclusive. Sim. E a partir dali o ser humano ele deixa de receber um mundo e começa a criar o seu próprio. A partir do, não que não tivessem tentativas de fazer isso antes, mas agora começa a ser um movimento cultural vigente, onde até mesmo filósofos vão começar a fazer parte disso, né? E você vai ter pessoas como Thomas Hobbes surgindo ali 1500, 1600 ali, onde, se eu não me engano, é por aí, posso estar errado nas datas, mas ele surge também para uma pessoa muito cética em relação à religiosidade, então agora os pensadores a partir dali vão começar a pensar maneiras de estruturar a sociedade sem esse avançar transcendente, mas alguma coisa objetiva, uma coisa clara, uma coisa que seja verificável. Eu tenho muita sensação que depois tipo, de 1500 anos, o ser humano ele se cansou de olhar para cima e começou a olhar para dentro. Foi os Olhar pra estudos si. anatômicos de muitas pessoas. Cara, Da Vinci revolucionou Exato. com um homem vitruviano. E começaram a questionar o fato de não acharem uma alma dentro do corpo humano. Uma alma que fosse verificável, que fosse observável. Sim, e Descartes ele foi muito um ponto de
de fricção ali quando falou assim, a alma humana existe no cérebro. Eu diria até que o ponto de fricção ideal foi com Francis Bacon, no qual Descartes até se inspirou. Uhum. Francis Bacon, ele entendia que as ciências estavam progredindo num ritmo muito acelerado. Muitas grandes teorias começaram a surgir de pensadores sobre todos os campos da ciência que a gente poderia imaginar. E ele começou a entender a filosofia como tendo que mudar também. E, na visão dele, o homem deveria obedecer à natureza. Obedecer os desígnios do mundo natural. Portanto, tentar compreendê-lo. Ao invés de olhar para cima, a gente vai olhar para o que tem ao nosso redor. Aqui embaixo, aqui no chão. E, a partir dali, são desenvolvidas maneiras de pensar empiricamente. Então, aí a gente tem aquele debate entre racionalistas e empiristas, que não é um debate nem do iluminismo. Muitos dizem até que as figuras de Platão e Aristóteles ecoavam esses dilemas muito anteriormente. Não estou querendo dizer que Platão era racionalista e Aristóteles era empirista, que isso é um erro crasso. Sim. Mas eles ecoaram esse dilema. E a partir dos empiricistas a gente tem um grande foco em vamos esquecer essas tentativas de tentar abarcar o universo inteiro e as origens do conhecimento, as origens, aquilo que tem no pós-vida. Vamos esquecer tudo isso e a gente precisa focar no que está ao nosso redor, porque é isso do qual a gente obtém nosso sustento muitas vezes. E é isso que a gente consegue fazer de maneira clara e de maneira objetiva. Então, a gente vai focar no mundo natural, porque a partir dele a gente vai conseguir construir uma vida melhor para a gente, sem essas delimitações transcendentes. E a partir dali é como se, na visão de muitos, é como se retirassem um freio para poder criar um mundo habitável que tivesse condições materiais melhores. E, de certa forma, deu certo. A gente teve, tanto a partir de 1500 até agora, saltos evolutivos absurdos. Absurdo. Em teoria, em prática, cara, século passado século XIX, século XX, foram assustadores para a ciência. Foi muita coisa, muita descoberta, muito campo novo surgindo, cara, física quântica. Surgindo de nada. O pessoal na corrida espacial, que eles não pegaram. Tecnologia em si, até a física, a química, exames de imagem. Cara, a medicina e as ciências biológicas, elas evoluíram muito por conta de exame de imagem. A neurociência, ela desenvolveu muito por conta de exame de imagem. A gente conseguir colocar uma pessoa, colocar o Kieser numa máquina de ressonância magnética, falar assim, olha, tem um tumor aqui bem no fundinho. Se a gente resolver agora, você não vai morrer. Ok. Sim. Cara, isso é uma puta evolução que antes não tinha. Não, claro. E raio-x, e por aí vai. Teve um salto muito grande, só que aí a gente talvez chega algo que a gente mencionou no último episódio, que é, acho que a gente olhou tanto ao nosso redor que também a gente esqueceu de voltar a olhar para cima. Perdão, vai em frente. Eu diria que nessas transformações tem aquele filósofo, né, o pensador Thomas Kuhn, né, que ele vai escrever um livro sobre a lógica ali das revoluções científicas, né? Que ele vai falar que a ciência ela é composta de momentos de placidez, onde os mares estão calmos e todos acreditam nas mesmas teorias. Então, e eventualmente vem algum pensador que vem com uma descoberta chocante, que revoluciona tudo, e a gente tem um período de mar turbulento com revoluções e o sistema vigente substituído por um novo, né? Sim. Então assim aconteceu muitas vezes, né? Antes do Louis Pasteur descobrir a teoria dos germes, em meados do século XIX ali, a gente acreditava que as doenças vinham por causa dos humores do corpo, alguma substância dentro do corpo, ar ruim, exato. E depois ele descobriu que eram os germes que infectavam a gente. E isso mudou tudo. Então a ciência, ela é um conhecimento que eu acho que é importante delimitar aqui. Ela é um conhecimento probabilístico. Ela é um conhecimento que se mune de evidências para que a gente consiga gerar probabilidades a respeito do que a gente consegue fazer a seguir. Então a gente tem... não é um conhecimento que ele é imutável, muito pelo contrário. Ele é um conhecimento modular. Existem teorias que são tão fundamentadas por uma cascata de evidências que elas vão durar séculos e séculos até que venha algum tipo de mudança muito drástica ali para que a gente consiga ter algum entendimento melhor dessa questão. Então,
As origens da vida depois que Charles Darwin chegou também mudou tudo. Mudou. E hoje em dia a gente tem hoje em dia ainda é tratado e tem que ser tratado como uma teoria da evolução, uma teoria biológica. E é composta por tantas e tantas e tantas e tantas e tantas evidências que é reconhecido como sendo provavelmente correto. E lógico, sempre tratando daquilo que é provável. A gente estimar probabilidades para a gente conseguir caminhar com mais segurança. Sim. A ciência moderna ela lida sempre com verossimilhança e não necessariamente com verdade, né? Ela quer descobrir aquilo que é real, ela quer descobrir aquilo que é verdadeiro, a gente vai esbarrando nas verdades aqui e ali, né? Verdade com V maiúsculo, né? Que você não pode dizer que não existe se você é uma pessoa que se interessa por ciência, porque você está tentando descobrir isso. Mas por objetivos empíricos, né? Então, por um certo empiricismo, né? Eu acho que você faz um panorama histórico muito bom, né? De como a ciência se desenvolveu para ser reconhecível como é hoje, né? Vocês estão aqui usando jalecos, óculos. Jalequinhos, Somos lindos. cientistas ou somos médicos? Eis a questão. Ou dentista. Ou vendedor de colchão. Nossa, vendedor de Vendedor colchão. que Que vendedor de colchão Eu você já está vi, indo, eu cara? Eu já vi, porque era De tipo jaleco? porque o nome da loja era Doutor alguma coisa, os caras usavam. Mas porra, aí é temático muito Não, específico. Cara, foi um gênio. Ele foi um Ele gênio. quebrou a inércia de todo mundo. Não, mas Quem ele não vai prestar atenção no vendedor de colchão que tá usando jaleco? sim, mas é temático porque doutor sono, sei lá. Eu Doutor vou fazer lá. uma Rei Colchões. Rico. Aí vai aparecer tudo vestido com o tema medieval. Cara, eu compraria. Óbvio, Eu sei que você compraria. A gente sabe. Mas Isso é ciência. lá atrás, né? Toda essa evolução ela foi baseada no trabalho de Aristóteles. Lá no começo, quando ele buscou usar do método filosófico e analítico para poder delimitar o que é ciência e delimitar o que é filosofia. E ele criou uma categorização do conhecimento que é justamente o que embasa a separação das ciências hoje e o próprio método científico. Mas eu acho interessante que, e vocês que são mais ligados à comunidade científica do que eu, vocês podem inclusive comentar e talvez até me corrigir se eu estiver errado, você tem uma preocupação muito grande, né, com a causa formal, com a causa material e com a causa eficiente. Mas a causa final, que é dizer a finalidade das coisas, é excluída, né? Vamos explicar rapidinho essa terminologia para quem Não não está conhece. familiarizado com elas. Então a gente está usando aqui um pouquinho de Aristóteles. Isso. Aristóteles, ele é um precursor de todo tipo de ciência que a gente pode imaginar. Sim. Os tratados biológicos dele deram origem à biologia. Os tratados geométricos não, os tratados geológicos dele deram origem à geologia? Geologia. Geologia, né? Sim. A geologia. Cara, ele escreveu sobre tudo. Os tratados, Sim. os tratados lógicos dele deram origem à lógica. Tem Os retórica, tratados lógica. retóricos deram origem à retórica. Os livros de tratados- física dele, a isso tudo. oratória. Ele Livros, ele física. inventou o termo átomo. Sim. Então, a ciência... Eu Eu não lembro átomo- se o termo átomo foi ele. Não foi ele? Não. Não. Perdão, termo errado. Erramos. Já existiam atomistas antes do Aristóteles. Talvez ele tenha interpretado de uma outra forma. É que usaram Mas- isso depois. Ele mas, fundou praticamente a psicologia. Quando um de dos, ânima. um dos primeiros textos psicológicos de que se tem notícia, tratando de temas da mente humana e da alma humana, vem ali do De Anima. E ele também fundou a política como disciplina que a gente tem como reconhecível hoje em dia. Exato. E a mesma coisa ele fez com a poética. Sim. Então a poesia, com o teatro. Sim. Não que já não existisse antes dele, mas ele formulou regras para aquilo que estava observando, como todo bom cientista fazia, né? Sim, ele classificou e denominou praticamente as coisas. Sim. Exato. É. Exato. Então, só explicando a questão das causas, né? Isso, Então você tem ali, pro Aristóteles você tem 4 tipos de causas, né? A causa material, formal, eficiente e a final. Isso. Isso. Sim, a causa material, ela é aquilo do que um objeto é feito. Então, uma estátua feita de pedra, um ser Feita humano. de mármore. Mármore, pedra, madeira. É. O corpo humano, feito de carne. A causa formal é o como, isso é, a disposição da causa do material daquilo que dá o seu contorno a um objeto. Então, naturalmente, um ser humano ele vai ter ali uma forma pré-definida que nós reconhecemos como humana, né? Dois braços, 2 pernas, polegar opositor,
cabeça, coluna ereta, por aí vai. Isso é a causa formal, é a organização da matéria que dá uma determinada natureza ao objeto. Depois nós temos a causa eficiente, que é como esta forma se formou. Desculpe a tautologia. Mas, então, por exemplo, se há uma estátua, alguém a esculpiu, né? Você teve ali as ferramentas, você teve ali a pessoa que envisionou a estátua e que foi lá e construiu ela. E por fim você tem a causa final, que é para quê? Justamente a finalidade daquele objeto. Então, se a pessoa construiu aquela estátua, para quê? Era para promover uma pessoa, politicamente inclusive, ou porque simplesmente era um ato Desejo religioso, artístico da pessoa. desejo artístico. Então essas são as 4 causas. E a ciência moderna, ela se ocupa dessas 3 primeiras, mas não da quarta. E eu Cara, queria que vocês depende. comentassem sobre isso. Depende um Não, é isso mesmo. Eu entendo como sendo assim, talvez você possa dar outra visão, mas eu entendo como a ciência não quer explicar o porquê das coisas, ela quer explicar o quê. Como? Ela quer explicar como, o que é, para que serve. Mas ela não vai te falar por que tal coisa é assim. Exato. Nenhum cientista está interessado, por exemplo, em explicar por quê que... E pode dar um exemplo, pode ser um exemplo meio estúpido que agora eu tirei da minha cabeça, mas o mais importante é entender como as leis que regem a gravidade funcionam do que explicar por que a gravidade é assim. Existe, exato. Porque é isso que vai ajudar a gente a construir mais conhecimento científico a respeito disso. Sim. Você quer contribuir? Cara, então, acho que depende um pouquinho, porque, por exemplo, usando artigos científicos, que é uma das coisas que por muito tempo eu li bastante, hoje em dia nem tanto como antes. Muito dos títulos de artigos científicos, eles são como algumas coisas às vezes se interagem em si ou uma experimentação. Então, tipo, por exemplo, um dos mais recentes que eu li, que me vem à cabeça, é sobre a falta de glicose no cérebro em pacientes com demência e Alzheimer. Ponto. Assim, por que a gente vai entender isso? Porque caso isso seja comprovado como verdade, a gente pode ter uma ideia de como surge o Alzheimer e a demência. Mas não é a causa final, tipo, realmente, ela não é o ápice em si. É mais entender como aquilo tudo acontece e talvez, expondo essa ideia e fazendo esse teste, a gente possa encontrar uma solução ou não. Porque a ciência ela tem muito de experimentação. É uma experimentação. E você não pode ter muitas certezas quando vai fazer um artigo, quando você vai ser um cientista em si. Porque você tem que ter ideias e experimentar. Então, tipo, muitas vezes o erro pode ser bem visto também. E não necessariamente você saber que a falta de açúcar no seu cérebro pode ocasionar a demência e Alzheimer, vai explicar por que a demência e Alzheimer existe. Mas é algo que tá ali. Então, tipo, um grande depende, porque às vezes pode ser, às vezes não. Mas o que realmente não importa tanto assim como antes. Certo. Eu entendo que o Marcelo falou que o erro também faz muito, às vezes pode ser bem visto, né? A ciência precisa ser falseável nesse quesito, né? Então, toda teoria é passível de ser um erro. Sim. E é o erro que vai ajudar a construir as bases para novas teorias científicas que vão produzir novos grandes acontecimentos que vão melhorar a nossa vida, né? Então, sem ciência a gente não teria agricultura moderna, a gente não teria as roupas que a gente usa. Cara, cimento, a gente não teria as casas que a gente habita, a gente não teria a medicina moderna, a gente não teria plástico, a gente não teria nada disso, porque foi tudo ali acontecimento. Tem um site até interessante, acho que é a Science Heroes, alguma coisa assim. É uma lista de pessoas que mais contribuíram para o bem-estar da humanidade por meio de método científico. E as duas pessoas que estão lá no topo é uma dupla de cientistas chamados Carl Bosch e Fritz Haber. Esses dois caras descobriram um método novo na época, né, de sintetizar amônia para produzir alimento. E com isso é estimado que eles salvaram as vidas de centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhões de pessoas, na verdade. Então, 200 milhões de pessoas, algo assim. Na verdade, posso até estar falando besteira em relação ao número, que é um número muito grande. Sim. Eles salvaram a vida de muitas pessoas por meio desse método. E olha que interessante. E é por isso que a ciência é algo tão interessante mesmo. Fritz Haber, que é um dos caras que estava ali junto de Carl Bosch, o Fritz Haber foi um dos caras que desenvolveu novas maneiras de você desenvolver aquele gás de napalm
que foi usado na Primeira Guerra Mundial para matar muita gente. Uhum. Então o método científico é uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo em que ele salva as pessoas de morrer de fome, ele cria as máquinas que causam a própria fome, muitas vezes. Sim. Então, por meio de... A gente tem o filme recente do Eu Oppenheimer ia comentar ele agora. justamente pegando nesse dilema, né? Da pessoa que utiliza do seu conhecimento científico para produzir uma arma de destruição em massa, né? Sim. Então, a ciência, ela é um processo que ela é neutro. A gente considera como positivo para a humanidade no geral por tudo que a gente conseguiu de benefício. Sim. Mas muitos malefícios foram causados por descobertas científicas muitas vezes também. Sim. Inclusive, uma coisa que é meio triste, que a gente já conversou algumas vezes também, fora das câmeras, que é... Comentei com vocês que é algo muito triste, é quase amargo e agridoce, que guerras e desastres, ele impulsiona muito a ciência e a tecnologia. E isso é meio triste de pensar. Que, tipo, o ser humano ele fica tanto no limite, ali dentro da guerra, tipo, seja de fazer o mal pro outro, ou de se defender, que ele acaba sendo mais criativo, tendo que ser mais criativo. Então, os carros e aviões ficaram muito populares por conta de guerras. Santos Dumont ele se matou quando ele viu que os aviões estavam sendo usados para guerra e não apenas para transporte de civis. O Oppenheimer e o Einstein ficaram ferrados da cabeça quando viram que as invenções deles realmente estavam sendo usadas para a guerra. E não como, por exemplo, produzirem energia limpa, que era o que o Einstein queria com a teoria nuclear dele. E, cara, internet, telefone, alimentos enlatados. Muito usado em guerra. Tipo, corte, mano, até cortes e moda. A guerra, ela impulsiona o ser humano a fazer algo muito além, porque a gente tá no extremo, só que ao mesmo tempo muito triste. Porque devasta vidas. É o pleno domínio do mundo material, só que sem um princípio que o guia. Que guia Isso é porque assim, se todo mundo hoje em dia, se várias nacionalidades estão fazendo ciência, cada país tem os seus princípios norteadores que vieram das suas práticas culturais, né? A ciência, ela é um reflexo, muitas vezes, das práticas culturais de um determinado local. Qual que era a ciência dos nazistas, por exemplo? Na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha Joseph Mengele fazendo ali experimentos em gêmeos siameses e partindo eles no meio, juntando os gêmeos que não eram siameses e criando aquilo. A genética avançou muito por conta deles. Então, porque eles não tinham o menor conceito moral ali. Isso que é complicado na ciência. Você tem desenvolvimentos científicos que vieram de coisas aterrorizantes. O quanto de conhecimento bizarro que, por exemplo, eu e o Marcelo somos da psicologia. O quanto de estudos, experimentos que foram feitos em humanos e animais, principalmente no início da moderna psicologia, no final do século XIX até meados do século XX, eram experimentos, estudos considerados assim absurdos, que infringiriam qualquer conduta e código de ética e normas que você possa imaginar. Sim. E, infelizmente, mesmo tendo esse tipo de infringimento da liberdade e da dignidade humana, a gente acabou descobrindo algo que, por meio desses experimentos horríveis, a gente conseguiu utilizar para algo melhor em futuros experimentos. Sim. Até comentando sobre isso, sobre o erro também, que muitas vezes o erro ele pode custar muitas vidas. Anos 50, 1950 até uns 70 ali mais ou menos, qualquer coisa me corrigir se eu estiver errado, a lobotomia era muito usada e uma prática bem comum, muito aceita. E o que seria lobotomia? Nos hospitais psiquiátricos, ou hospícios, como eram muito popularmente chamados naquela época, até hoje, de certa forma também, manicômio, quando uma pessoa estava com esquizofrenia ou com surtos esquizofrênicos, paranoides, e por aí vai, que é tipo catarses, e como eles não sabiam muito bem até hoje não se sabe muito bem a origem, e eles não tinham uma farmacêutica tão evoluída quanto a nossa para conseguir controlar de conhecimentos quanto hoje em dia tem, como última solução e uma prática bem comum que eles faziam, tipo, eles prendem uma pessoa numa cadeira assim, sem se mexer, sem mexer perna, sem mexer braço, sem mexer cabeça, e uma das práticas e mexia a força no cérebro da pessoa. E uma das práticas mais comuns de lobotomia, eles pegavam tipo um ferro, enfiavam por cima assim da pálpebra, tipo embaixo da pálpebra, e meio que cutucavam pequenas partes do lobo frontal e tipo umas partes minhas mais frontais do cérebro, porque eles achavam que se você desconectasse alguns neurônios e algumas partes entre si, não tinha mais surto de esquizofrenia. E as pessoas viravam vegetais. Sim. Acabava com a vida das pessoas. Viravam vegetais. Sim. Anos, assim, muitos
anos, décadas depois, Exato. foi provado que isso era só uma tortura bizarra que não tinha menor fundamento. É importante falar também que o conhecimento científico, normalmente, como que funciona uma teoria científica, né? Normalmente, pesquisadores têm um problema para resolver. Então, por exemplo, eu quero entender como algo funciona, ou tem algum problema da humanidade que precisa ser resolvido, como, por exemplo, sei lá, hoje em dia, tentar descobrir a cura do câncer, por exemplo. Mas digamos que a gente tem um grande problema para resolver, como que algo funciona, né? Então, uma pessoa tem uma ideia, ela vai tentar propor uma hipótese ou algumas hipóteses relacionadas a essa ideia. Todo tipo de estudo científico é mais ou menos assim, né? Eu e o Marcelo, a gente fez um estudo de iniciação científica da faculdade juntos e a gente passou por esse processo. Foi bem legal. A gente tinha um objeto de estudo que era a personalidade humana e a gente tinha um problema para resolver dentro da personalidade humana, porque a gente tinha muitos modelos diferentes para medição da personalidade humana e a gente queria comparar dois modelos entre si para ver se a gente tinha algum tipo de concordância entre os dois. Exato. Então a gente pegou 2 testes, um de cada modelo, e aplicou em uma amostra de 20 participantes. Foi um pouquinho mais, eu acho. Foram 20 mesmo. Foram 20? E a gente aplicou nesses 20 e a gente coletou os resultados, aplicou métodos estatísticos e a gente descobriu depois se as nossas hipóteses do que a gente esperava encontrar por meio do nosso experimento daria certo. Então a gente tem um problema, a gente tem uma hipótese, a gente tem um experimento para ver se a gente consegue confirmar ou não essa hipótese. Que é a amostragem em Exato. larga escala, por assim dizer. Experimentos podem acontecer de várias maneiras diferentes. Pode ser um processo de testagem, pode ser um processo de aplicar uma intervenção clínica, né? Pode ser um processo de entrevista. Pode ser meta-análise. Pode ser um levantamento bibliográfico extenso. Exato, que é a meta-análise, que você pega vários dados, estudos e compara eles entre si. Para você saber o estado da arte de um determinado campo de pesquisa. E depois desse experimento você descobre se a sua hipótese estava certa ou errada. E estar certo, estar errado, no caso, não significa que seu empreendimento científico falhou. Muitas vezes é importante você considerar uma hipótese como não provável. Então, por exemplo, você tem uma hipótese e você descobre que está errado. Ok, isso é importante também, porque todas as pessoas que pensarem parecido com você vão entender que não precisam seguir o mesmo caminho que você, porque você já descobriu que está errado. Então não precisamos mais seguir esse caminho. É um bom norteador também. Então, e o mais importante é, quando um estudo científico descobre alguma coisa, é apenas um estudo científico. É necessário replicar as descobertas, porque se a gente está lidando com probabilidades, a gente tem que descobrir se aquele experimento, digamos que eu estou testando a eficácia de uma droga. Droga, eu estou falando medicamento. Medicamento, pode ser vacina, remédio. Eu estou testando a eficácia de uma vacina. E eu aplico a vacina em uma determinada amostra. E eu faço um estudo clínico, um ensaio randomizado, lindo, daqueles padrão ouro mesmo, assim, sabe? Porque existem tipos de padrões de evidências, né? Então, a maneira como o estudo é conduzido é importante. Primeiro de tudo, né? Porque hoje em dia, a ciência é usada como autoridade para tentar comprovar o que a pessoa quer comprovar. Existem estudos feitos sobre qualquer coisa que você possa imaginar. E acredite, até mesmo a maioria dos estudos já feitos pelo ser humano estão completamente errados. Ou enviesados. Não de que a hipótese estava incorreta, não é isso. É de que a pessoa acha que ela comprovou a hipótese dela e não comprovou. Porque o método científico empregado por ela é um método falho ou enviesado, ou os dois. Então todo estudo tem que ser analisado com base não apenas... Você não pode abrir o estudo, ler o parágrafo abstract e depois fechar o estudo. Você tem que dar uma olhada nos métodos e ver se aquilo ali está fazendo sentido, né? Então, por exemplo, eu vou testar ali um medicamento, né? Que era o que eu estava usando de exemplo. Aí eu testo esse medicamento e eu percebo que funcionou o que eu queria comprovar, certo? Eu estou tentando combater uma certa doença e os sintomas começaram a regredir depois da utilização da droga, certo? Eu não vou entrar nas nuances de como fazer um estudo desse, eu só vou falar que aconteceu o que eu esperava que acontecesse. Um estudo só não é suficiente, você tem que fazer vários. Sim. Você tem que replicar, porque e se foi sorte? E se foi chance? E se o estilo de vida dessas pessoas já fariam com que ela melhorasse? Sim, e se não foi apenas o meu medicamento? Sim. E se foi o estilo de vida dessas pessoas? A amostra da população pode ser enviesada. Exato. Então, assim, eu preciso replicar com tipos diferentes de pessoas, com amostras diferentes,
por maior período de tempo, por períodos curtos, períodos longos. Eu preciso testar de várias maneiras, porque daí a gente tem uma base de evidências que é mais sólida. Ó, em todas as vezes que a gente aplicou esse medicamento novo, com vários tipos de amostragem diferente, pessoas de várias idades, pessoas de várias condições sociais, com estilos de vida diferentes, o resultado sempre foi o mesmo. Os sintomas diminuíram em tal período de tempo. É isso que esse medicamento faz. Enquanto a gente não tiver uma base robusta de evidências, a gente não tem muita coisa. A gente tem apenas uma teoria que não tem comprovação nenhuma. E muito de conhecimento que se diz científico são teorias que não têm comprovação, que a gente entra no campo de que o que é uma pseudociência. Se fala muito de pseudociência. Uma pseudociência é exatamente isso. Essa base sólida e robusta de evidências que eu descrevi aqui não existe. Ou existe, entre aspas, porque aqueles que propagam as pseudociências acreditam que sejam evidências sólidas quando na verdade não são. E acabam gerando diversas conversas, diversos debates. Às vezes nem tem evidência. Às vezes é só teoria. É uma grande hipótese. Exato. Então, o conhecimento científico, ele é formulado desta forma. E são probabilidades. Eu nunca vou ter sempre vai ter ali, quando você pega uma bula de um medicamento que funciona, que tem uma base evidencial sólida, sempre vai ter um risco de que aquilo não funciona da maneira como você está esperando que funcione. Sim. Por quê? Porque probabilidade. Pode ser que dê errado. A margem de erro é fundamental. Sempre existe uma margem de erro. Sim. Com alguém isso não vai funcionar. E na ciência também tem muito isso da curiosidade. Não necessariamente um cientista, ou seja ele de qualquer campo que for, seja farmacêutico, médico, físico teórico, qualquer campo em si, ele vai estar fazendo aquilo pelo bem da humanidade. Sim. Muitas vezes fala assim, mano, eu tenho curiosidade de ver como isso daqui interage com aquilo. Exato. E às vezes ele acaba encontrando algo que realmente vai ajudar a humanidade. Sim. Às vezes não. Então, tipo, eu acho que isso é um dos fatores que faz, talvez, muitas pessoas dentro das áreas da ciência, tipo, áreas científicas, e principalmente dentro das pesquisas, talvez não se importarem tanto com a causa final. Porque a causa final vai ser o conhecimento adquirido pelo aquele experimento. Exato. É um movimento de curiosidade da utilização ali da racionalidade humana em prol de um conhecimento que, primeiro, eu acho que tem umas regrinhas até para você conseguir ter ali um conhecimento, uma probabilidade maior de uma descoberta interessante. Sim. Que é especificidade. A ciência trabalha com aquilo que é específico. Cara, é um funil. Você precisa recortar o seu objeto de estudo e dentro dele recortar dentro da área que você quer estudar e dentro dessa área pegar o seu objeto específico. Então, assim, a gente fez um estudo sobre personalidade humana, que é dentro da psicologia, que é dentro da psicometria. Foram 2 testes específicos. Que foram 2 testes que utilizam métodos psicométricos. Não foi não, que é a parte mais científica da psicologia, a psicometria. Exato. Então, assim, você tem ali ciências humanas e da saúde, psicologia, psicometria, testes da personalidade. Você tem personalidade também, que está junto ali. Aí você tem os testes de personalidade. Aí você tem modelos específicos. Dentro desses modelos tem 2. Desses modelos. A gente pegou aquilo para tentar comparar. Então é muito, 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 muito específico. E é um trabalho de... É um trabalho de tartaruguinha, a ciência. Porque um pesquisador, o que ele faz? Ele tem uma chance, dependendo de se ele for um pesquisador muito, muito bom, se ele tiver um faro muito bom, ele vai ter uma probabilidade melhor de acertar nas suas hipóteses, mas nada é garantido. Então, o que ele faz? Ele produz muito. Ele produz muitos artigos. Até para ter uma carreira científica, você precisa produzir muito. Você tem que produzir uma quantidade demasiada que uma grande quantidade. Exaustiva. Eu já vi gente com, tipo, burnout ferrado por conta disso, que é, tipo, tanta produção, E o cara tá trabalhando em 15 artigos ao mesmo tempo. Ele tá fazendo 15 estudos ao mesmo tempo. Que enlouquece. Exato. Por quê? Porque ele quer chegar em alguma descoberta que seja relevante. E uma descoberta que seja relevante, ela não pode ser minimamente relevante. Você tem que descobrir algo novo, assim, é jackpot. É assim, você chegou, cara, você é foda. Sim. Você é um baita cientista. Entendeu? Você é um em mil. Você é um em mil, porque descobrir algo novo é muito difícil, ainda mais com tanto de conhecimento científico que já está organizado e categorizado hoje em dia. Sim, tanto que nos séculos anteriores a gente teve muita descoberta
E nesses últimos anos também com a tecnologia. Cara, o celular, depois do Jobs anunciar o primeiro iPhone, o smartphone, ele voou, assim, em tecnologia, porque Jobs, ele fez algo revolucionário ali com a Apple e toda a equipe dele. Sim. Então, hoje em dia fica muito mais difícil. Hoje em dia já tá estagnado, né? Exato, porque é como você comentou antes. Uhum. Chega um momento que a água fica Exato. tranquila. Você tem uma pessoa revolucionária e depois você tem as estagnações, né? E depois, eventualmente, chega uma outra revolução tecnológica. E A gente assim tá falando por de diante. ciências da tecnologia, nesse caso, né? Mas isso é no geral também. Tipo, Mas também no geral. antigamente, porque a parte de espacial ficou parada por tanto tempo? Porque o pessoal chegou no limite. Agora, talvez, começou a andar com o Elon Musk fazendo um foguete da ré. Antigamente, era estagnado. Meu rapaz, essa péssima quinta esfirro aí, né? Se Sinusite você tá souber de difícil, algum hein? experimento sobre a cura da rinite, eu agradeço. Ai, rinite, tá eu merda. confundo com isso. Saúde aí. Sinusite eu também não faço ideia, cara. Mas obrigado, Sam. Antigamente, muitos desses entraves eram por questões de... Era a maneira como o ser humano vivia. Ele recebia o mundo, né? Como eu falei mais cedo, né? Ele recebia uma cosmologia pronta, ele aceitava aquilo e não questionava. A partir do momento que o ser humano começa a questionar aquilo, ele começa a questionar. Tá legal, mas eu não acho que... Aí começa a questionar, por exemplo, vem pessoas como Nicolau Copérnico, que mudam tudo. E foi morto por isso. E essas pessoas que começam a mudar tudo em períodos, essas pessoas que estão à frente do seu tempo, elas são pessoas que não apenas elas descobriram algo novo, elas descobriram que estava na cara de todo mundo e ninguém percebeu. Muitas Como o Isaac simples. Newton que descobriu, isso que é importante. O cientista, ele não tá... Fazer ciência não é fazer a lei da gravidade, entendeu? As pessoas falam, Inventou a gravidade. ele inventou a gravidade. Não, ele descobriu aquilo que já estava lá. O cientista, ele faz isso, ele descobre o que já existe. Ninguém é Deus para ficar descobrindo realidades. Para ficar inventando. A gente descobre realidades. E foi isso que Copérnico fez quando ele entendeu que, acho que na verdade a Terra está girando ao redor do Sol. Não o contrário. E foi morto por isso, porque as pessoas à frente do seu tempo, em períodos onde uma ideia vigente significava muito para muitas pessoas, aí, meu amigo, você vai ser caçado, né, cara? Vai. É porque você é o Flamingo diferente no bando. Uhum. Você se destaca muito e às vezes isso nem sempre é bom. E falando também de talvez a importância da ciência e como eu vi isso também agir, por um tempo eu trabalhei em escola. Eu trabalhei com crianças muito pequenas. Tipo, primeiro ano e segundo ano do fundamental. Certo. Ali, criança está aprendendo ainda até estudar. Tá aprendendo, é uma esponja absurda de conhecimento. Uhum. Sim. E eu lembro que a partir do segundo ano eles começaram a fazer experimentos científicos, que foram a degradação de objetos com o tempo e o sol. Então, tipo, colocar objetos de texturas e materiais diferentes, tipo tomate, plástico, alumínio, papel, no meio do solo e deixar o ano todo. E ver no final do ano como aquilo estava, como aquilo se encontrava. Uhum. E eu vi que, tipo, para as crianças foram algo muito divertido. E parte do experimento inicial é quanto tempo você acha que isso vai apodrecer ou vai desaparecer e como você acha que aquilo vai ficar. E as crianças meio que desenhavam, escreviam. E no final do ano eles tiveram uma grande surpresa, que a maioria errou. E, tipo, são crianças de 6, 5 anos, algumas indo fazer 7 no final. Só que naqueles momentos eu vi talvez um pouquinho da importância da ciência, que a gente conversando também no episódio de filosofia. Que é uma investigação de você pensar além. Você, ao mesmo tempo que você afunila, você também expande o seu conhecimento. Porque nesse pequeno experimento, que é muito comum entre a gente sempre fala de decomposição, eles usaram a imaginação para imaginar como aquilo vai estar. Eles aprenderam que o solo e os materiais eles têm relação entre si, que o tempo faz uma diferença muito grande num objeto. Sim. E que aquilo é mutável. Sim. Com 6 anos eles aprenderam isso e eles ficaram muito ansiosos para fazer outros experimentos. Então, quando tipo, era aula de ciências, eles geralmente gostavam, porque eles viam um bicarbonato agindo com outros experimentos, tipo, criando espuma e explosão. E por aí pela frente. E veio uma coisa que a gente também falou no episódio de filosofia, que foi sobre fazer as perguntas e como você pode, com algo simples, tornar, tipo, deixar aquilo muito denso.
Certo. E eu vejo que a ciência e o método científico, muitas vezes na escola, é bom por isso, porque ele te ensina a olhar para fora, a ser curioso. Sim, exato. Não apenas avançar, não apenas o ser humano ir para frente, mas a gente aproveitar o nosso potencial quanto espécie, Exato. que é a vontade de criar. E eu acho que um ponto interessante que você colocou de olhar para fora é que normalmente a gente tende a pensar sobre diferentes áreas científicas como áreas isoladas, né? Então você tem aqui o cercadinho da física, aqui o da química, aqui o da história e Da por aí vai. bioquímica e por aí vai. É. Quando na verdade todo esse conhecimento ele é interconectado. Então muitas Sim. vezes, né, conhecimentos de física e matemática, por exemplo, vão influenciar química e biologia. E por aí vai. Então é interessante também notar que apesar dessa especialização muito grande, toda nova descoberta científica ela não empurra só a própria área, ela empurra também todo o resto Sim. junto. Os axiomas matemáticos, por exemplo, são aqueles que propagam a linguagem científica, que é uma linguagem matemática, muitas vezes, de tentar medir, por exemplo, medir e quantificar as leis da realidade, né? Sim. E por meio disso a gente conseguiu fazer um avião voar, por exemplo. A gente consegue fazer um carro se mexer, um avião voar. Então esses cálculos, esses experimentos, eles funcionam e eles vêm desde a base, né, de uma área matemática ali, desde muito, muito tempo atrás, que depois foi ali desbocando em outras áreas também e foram ali se retroalimentando, né? Sim. Que é, no final, isso tudo é tipo sobre como o conhecimento é um grande oceano e tanto diversas ciências, quanto seja elas mais específicas, quanto mais abrangentes, são pequenos rios e nascentes que a gente tem que, às vezes, acabar se especificando, porque é tanta coisa que se a gente gastar o nosso pequeno curto de tempo de vida em uma delas, talvez a gente descubra uma passagem nova, talvez a gente descubra um ritmo diferente daquela água, uma cor diferente, talvez a gente consiga criar algo novo, que vai levar a desembarcar novamente nesse grande oceano. E é uma coisa que eu vejo acontecer de forma contrária na faculdade, na universidade. Porque a gente tem a graduação, que já é bem específica. Por exemplo, psicologia, que, como você falou, está no meio do funil muito grande das ciências humanas e biológicas. Depois a gente vai para a especificação, a gente vai para pós, que são ainda mais específicas. E eu me sinto um pouco incomodado quando as pessoas, elas, às vezes, se acomodam com essa especificação, seja ela uma única ou seja uma várias, e não consegue criar uma conexão entre elas. Como assim? Tipo, por exemplo, eles ficam limitados apenas a um pequeno campo. E não consegue ou conversar sobre outra coisa, ou se interessar por outra coisa, ou explorar até mesmo muito daquele campo porque ele se sente confortável estando ali, naquele pequeno rio. Sim. E isso me incomoda um pouquinho, porque muito da ciência é você explorar. Sim. E você fazer as conexões que são possíveis. Eu diria que hoje em dia a ciência ela tem uma certa autoridade da qual pessoas gostam de utilizar para ganhar influência. Então, e para controlar mesmo, né? Então, eu acredito que, apesar de eu não ser muito filosoficamente falando de uma escola, né, Foucaultiana, acho que Foucault fez muito certo quando ele delineou como que certas instituições começam a se importar mais com poder e começam a dominar essas pessoas. Então, hoje em dia, se você chega num debate público e você fala, eu tenho os estudos aqui. Então, por meio de estudos, X sabemos artigos. que não sei o quê. O cara nem apresenta estudo. Não cita fonte No máximo, nenhuma. ele vai mostrar o título do estudo. E as pessoas que não estão afeitas, né, não talvez conheçam muito da produção de um artigo, vão simplesmente falar, putz. E o cara sabe que o estudo dele ele nem leu, e ele está usando aquilo como uma ferramenta, como uma arma, né? Sim. Que não é a maneira como os grandes pensadores da ciência do passado gostariam que a ciência fosse utilizada, mas ela é feita assim. Existem muitas pessoas que não gostam de críticas a respeito de certas teorias científicas que são apenas teorias. Elas podem ser bem fundamentadas, mas elas são teorias. E estimular o debate é ótimo, quando tem um debate, né? Sim. Ninguém aqui vai propagar a Terra plana. Sim. Que é um absurdo tão grande que não tem evidência nenhuma e as pessoas não estão interessadas em apresentar evidências muitas vezes, né? Que aí a gente entra nas pseudociências, né? Que são um caso maravilhoso à parte, né? Que a gente tem as grandes polêmicas do nosso tempo a respeito do que seria uma pseudociência ou não, né?
Muitas vezes a gente tem dentro do campo da saúde, né? Da saúde tem A gente muito tem isso. aquelas práticas integrativas de medicina, né? Que aí envolve um monte de coisa como reiki, como... Não ri não, Marcelo. Florais. Como reiki, florais, Ai, Deus. que envolvem... Qual que é o nome daquela outra? Aquela que você dissolve o líquido numa solução e depois você bebe. Eu ia falar simpatia, olha. Ah, eu esqueci. Mas eu sei que você... Não me vem o nome agora. Também não, Sempre é. me vem o nome. Não. Homeopatia? Homeopatia. Homeopatia. Homeopatia, reiki, acupuntura. Eu falo que a acupuntura, Acupuntura a foi- acupuntura é mais complexa. Não, tem mas tem ainda está embasamento dentro ali. do Tá dentro de uma guarda-chuva das pessoa integrativas. Exato. Assim como yoga e meditação estão ali. E eu não acho que sejam problemáticas. Mas, enfim, a gente tem essas pseudociências que são práticas que tem um marketing muito forte para falar que é uma ciência e, na verdade, você descobre que não. Muitos filósofos já usaram o termo ciência de maneira meio freestyle, né? Sim. Eu não vou aqui chegar de forma alguma criticando os meus companheiros marxistas, mas a definição de Marx para falar que o socialismo dele era científico era bem complicadinho, né? O meu socialismo é científico porque ele é inevitável. Eu sei que vai acontecer. Porque eu Confia. analisei a história e a minha teoria dialética me mostra que é isso que vai acontecer. Então confia que é ciência. Isso é uma teoria. É uma grande hipótese. Tá bom, né? Se você quer usar o termo ciência dessa forma, usa. Mas existem maneiras questionáveis de se usar a ciência para gerar autoridade numa teoria sua, entendeu? Sim. Isso acontece muito na E, indústria. desculpa, só para terminar. Eu não estou querendo dizer que certas práticas e certas teorias, elas precisam ser desacreditadas por não serem ciência, tá? Porque eu não sou positivista. E aqui a gente entra numa questão muito importante. O que é positivismo? Positivismo é uma escola filosófica Sim. experimental desenvolvida por Auguste Comte e outras pessoas influenciam muito a nossa República Brasileira. Sim. Alguns dos patriarcas da nossa República, como Benjamin Constant, por exemplo, eram positivistas. Então, o positivismo está aliado à nossa história da nossa República. É inclusive integrado na nossa cultura. Nossa tá certo? bandeira. Ordem e progresso era uma parte de um lema de Auguste Comte. Sim. Então, o positivismo, ele é uma maneira de você entender que o único conhecimento que é realmente válido é um conhecimento científico. Sim. Então, todo tipo de... Hoje em dia existem debates, principalmente em cursos de ciências humanas, onde todo mundo que é afeito à ciência é chamado de positivista. Essa é uma maneira errada de utilizar esse termo, porque positivismo é essencialmente a ideia de que apenas o conhecimento científico importa. Tudo que está fora dos limites da ciência não importa. E ser um cientista, gostar de ciência, não é ser positivista. Então, por exemplo, hoje eu vou pegar a psicologia como exemplo. Hoje em dia a gente tem uma briga muito grande entre práticas que são consideradas pseudocientíficas. Então tem todo aquele debate se a psicanálise freudiana ela é uma ciência ou se ela é uma pseudociência. E você tem ali uma outra área que fala da PBE, que é a psicoterapia baseada em evidências, né? Então, assim, um lado chama o outro de positivista e o outro chama o outro de pseudocientista, né? E ninguém chega a lugar nenhum. Sendo que seria muito interessante simplesmente entender que chamar de pseudociência não é um testamento de que aquilo é ruim. É apenas um testamento de que aquilo não possui evidências fortes o suficiente a ponto de ser estabelecido como uma ciência. Não significa que não ajude alguém. Até porque a gravidade não passou a existir quando Newton a descobriu, o que significa que tem muitas coisas importantes que ajudam muitas pessoas que a gente ainda não tem evidências apenas porque os estudos não foram feitos. Sim. E, inclusive, o que é considerado ciência e o que é pseudociência, muitas vezes alterna ao longo da história. Exato. Então, por exemplo, a frenologia, que era o estudo dos crânios ali para determinar o comportamento humano. E que era utilizado, inclusive, grandes racistas do passado utilizaram isso porque falavam que... Grandes, com aspas. Grandes eu tô falando de impacto na história, e não de serem pessoas grandes. Mas assim, grandes racistas... Excelente racista. Não, eu tô falando só de pessoas que acabaram impactando a história de maneira negativa, de qualquer forma. Sim. Você pode ser grande. O Joseph Mengele foi grande no sentido do impacto que ele causou, mas não por ele ser uma pessoa grandiosa. Mas a frenologia falavam que certas marcas que tinham no crânio de pessoas negras indicavam que elas
que elas eram naturalmente burras e naturalmente afeitas ao crime. Então, Isso assim, fudeu isso muita foi gente. considerado isso foi considerado conhecimento, assim como a lobotomia. Sim. Foram considerados conhecimentos verdadeiros, que depois tiveram que ser desprovados. Recentemente, a gente teve uma polêmica no mundo da saúde por conta de uma teoria sobre a origem do Alzheimer, que falavam que a origem do Alzheimer eram certas plaquetas que existiam, Caralho. e que essas plaquetas causavam o Alzheimer, quando, na verdade, os estudos que originaram essas plaquetas eram muito mal feitos e foram considerados como verdadeiros. Por quê? Lobby, influência política, influência Sim. de grupos específicos que querem vender um certo medicamento. Diferentes ideologias. Venderam medicamentos para Alzheimer que tentavam acabar com essas plaquetas e, na verdade, apenas causavam mais danos às pessoas. A pirâmide alimentar, que a gente conheceu no mundo da nutrição, que foi considerada como uma ciência comprovada e, na verdade, era apenas um negócio absurdo que causou uma epidemia de síndromes metabólicas ao longo do mundo, Exato. ao redor do mundo. Eu ia falar isso agora, tipo, tanto a indústria farmacêutica quanto a biológica, seja nutricionista, seja educação, tipo, treinamento físico, mas toda essa parte biológica, cara, eles têm um lobby financeiro absurdo. E era uma coisa também que eu ia falar. Duas coisas que muitos professores e grandes cientistas que eu conheço sempre me falam é: leia um artigo científico com muita calma, preste bastante atenção nos grupos que eles estão que eles estão descrevendo e não trate aquilo como uma religião. E não trate as suas descobertas científicas também, caso você faça ciência ou leia, de maneira absolutista. Então, o Karl Popper, que é um grande pensador da ciência, Ele é um dos maiores ele filósofos foi da ciência. um cara que, dentro da filosofia da ciência, ele inaugurou uma maneira diferente de pensar a ciência por um certo critério negativo. Então, por exemplo, imagina que você está estudando gansos. Aí você vê ali, os gansos, eles são em sua maioria da cor branca, né? Em sua maioria dos que eu consegui ver, né? Aí do nada você está estudando ali os gansos e do nada aparece um ganso negro. Ele tem penugem escura. Aí você fala, olha só, qual que seria a conclusão a partir daí? A maneira de você interpretar evidências é muito importante, porque o que uma pessoa descuidada poderia fazer? Gansos são preto e branco, então. Calma. O que Karl Popper falaria? A ideia de que gansos são brancos é falsa. São apenas brancos. Eu acabei de ver um escuro ali. Então você vê que a progressão de interpretação das evidências tem que ser feita de maneira muito cuidadosa. Como que você vai interpretar a evidência que chegou para você? Então, falar que algo é baseado em evidências... Quais evidências? Vamos analisar as evidências para depois entender se elas realmente servem àquilo que a gente está tentando atingir. Porque as evidências podem ser interpretadas de maneira errônea, de maneira falsa. Então, dentro da psicologia, que é o nosso campo, existe a psicologia baseada em evidências. Não faz sentido você chamar os caras de positivistas. Porque eles estão tratando da saúde mental das pessoas. E a única coisa que eles querem comprovar é: eu quero apenas usar aquilo que tem evidências como tratamento para a saúde mental de uma pessoa. Se a gente está tratando de probabilidade, é importante a gente entender. Aquilo tem probabilidade de funcionar? Por que eu, como terapeuta, não utilizaria aquilo que tem mais probabilidade de estar certo, ao invés de uma teoria psicológica que não foi comprovada, mas que parece muito bonita no papel, mas que não foi comprovado? E, ao mesmo tempo, pseudociência não é um xingamento, é uma constatação. E essa constatação precisa ser verificada, se é ou se não é mesmo pseudociência. Sim. Eu não vou nem entrar no mérito da psicanálise aqui, isso é para outro episódio. Sim, e até falando do Karl Popper, que ele não foi apenas um grande filósofo da ciência, mas ele também influenciou muito a filosofia social e alguns outros campos da filosofia também, mas ele batia muito nessa tecla de você não pode ter certezas na ciência. Você não pode o quê? Ter certezas na ciência. Até porque... Justamente por conta disso. Todos os gansos são absolutos, tá? Então aquele preto é o quê? É um helicóptero? Então, assim, o que a gente descobriu é a ideia de que gansos eram puramente brancos tá falso. Só isso. E você não pode ter essa certeza que gansos são apenas brancos. Sim. Exato. É interessante isso, porque, inclusive, o pensamento dogmático dentro da comunidade científica já causou muito dano. Sim, Já causou muito dano. Existe o cientificismo, que é uma nova forma de positivismo, né? Sim. O cientificismo é basicamente as pessoas que mais reclamam de religião no mundo, tratando a ciência como uma grande religião, com seus deuses, né? Que são os próprios cientistas, né? Como assim você ousa
falar tentar mal. contra-argumentar o meu cientista de estimação. Como assim você não gostou desse artigo? Exato. Como cara, assim você não concorda com esse artigo? Ele tem tantas evidências, ele tem tantas amostras. E às vezes sim, às vezes existem pseudociências que devem sim ser combatidas, como a Terra plana. Mas quando a pessoa que está contra-argumentando uma teoria científica apresenta algum tipo de argumento sólido, alguma base, alguma evidência interessante, o debate tem que ser feito com mais cuidado e com mais calma, não apenas rechaçando a oposição, Sim. como muitas vezes pode acontecer. Você tem que ter uma certa honestidade. Uhum. Muito do que a gente está falando aqui é sobre honestidade. Uhum. Seja ela intelectual ou moral. Sim. Ponto. E isso é um grande... Esse episódio talvez seja um grande aviso sobre perigos que você pode encontrar lendo artigo científico ou escutando pessoas falando sobre também. Porque ao mesmo tempo pode ter alguma descoberta muito grande ou uma análise muito boa, pode ser apenas um cara com intenção, com certo viés, tentando te vender algo ou tentando provar o que ele acredita ser certo. Então ele pegou um grupo muito específico, com uma coisa muito específica, provou. Minha teoria tá certa. E ninguém vai discordar disso porque é um grande artigo científico de uma pessoa X e aquilo é verdade. E isso começa a ser disseminado, ainda mais com, por exemplo, no Instagram, que é muito comum ver as pessoas comentando assim, segundo tal artigo, e aquilo virar um efeito cascada, porque vai ser repetido e repetido. Ainda mais hoje em dia, quando você tem inteligências artificiais que criam artigos do nada. Eles criam referências bibliográficas que não existem, que não apontam para lugar nenhum. Sim. Sim, então, isso é perigosíssimo. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai falar sobre ciência e quando você vai fazer ciência. Exato. Também. Ela é muito importante. Ela trabalha a curiosidade, ela trabalha a inteligência, a razão, como a gente comentou antes, uma honestidade. Exato. E traz muito do potencial que a gente pode criar como ser humano. Mas ele também pode destruir muita coisa. E ele pode ser um grande charlatanismo. Ele pode ser uma ideia de marketing. E de novo, o ser humano ele não é estritamente racional. Ele é muito mais emocional do que ele é racional. Caso contrário, de novo, a gente não precisa de um método tão cheio de certas normas. O método científico, ele é meio flexível. Dependendo do que você vai fazer, você pode alterar um pouco as suas regrinhas. Dependendo da área. Dependendo da área, dependendo do estudo que você quer fazer. Mas a gente não precisaria ter tantos esquemas de validação de um artigo se a gente fosse puramente racional. Porque a gente não teria que lidar com tanto viés que a gente tem. A gente é muito mais emocional. E existe aquela sanha de certos cientistas de querer provar aquilo porque a carreira dele é uma aposta que ele fez na carreira dele de que aquilo estava certo. Sim. E ele precisa que algo esteja certo para conseguir propagar a si mesmo como um grande pesquisador, que aí vira um culto à identidade, não à informação. Que primeiro, não tem também que ter um culto à identidade, à informação. Mas é horrível quando você vê isso acontecendo, quando você vê assim, cientistas que viram celebridades não pelos motivos certos. Sim. Começam a cultuá-los como tudo que esse cara faz está certo. Sendo que o importante seria ver o que ele descobriu, entender aquilo por meio da divulgação dele e bora pra frente. Sim. A ciência ela não pode ser tratada como um dogma, como mencionando também novamente Karl Popper. Sim. E os cientistas e os pesquisadores não podem ser os novos messias. Exato. E isso é perigoso, inclusive, porque muitas vezes você vê cientistas tomando as conclusões de suas pesquisas, que podem até estar certas, e extrapolando disso conclusões completamente estapafúrdias. Sim. Tem um físico que eu estava vendo em um documentário, onde eu comecei a rir, porque ele falou o seguinte, olha, o corpo humano é feito de átomos, certo? Esses átomos têm elétrons, certo? Os elétrons podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo dentro da física quântica. Beleza. Portanto, o nosso corpo pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. De novo, como interpretar evidências? Como interpretar evidências? Então, o salto como interpretar lógico, informações, né? o salto lógico foi muito grande. Exato. Mas... Um emocionado maldito que me mete um negócio desses, entendeu? Exato. Aí é difícil. Então, novamente, tenha muito cuidado quando você escuta X artigos de evidências provam X coisa. X pessoa, Y pessoa. Esse artigo aqui. Leia. Não, porque o consenso científico... O consenso, Putz, nossa, o consenso o famoso científico. consenso científico. Olha, vamos lá. Consenso científico pode ser utilizado? Pode. Claro. Então, assim, qual que é o consenso científico a respeito da Terra? Ela é redonda, caralho. Existe gravidade. Eu posso invocar o consenso científico para contra-argumentar contra uma pessoa que fala que a Terra é plana. O problema é que ciência, de novo, não é feita de consenso. A gente tem um consenso. Exato, a gente tem várias teorias que quebraram consensos antigos.
E existem até consensos de teorias mais recentes também foram quebradas por teorias que vieram depois e utilizar o consenso como uma maneira de colocar uma barreira na crítica é você jogando todo o espírito científico pela janela. Sim. Sim. Então Você não dá está para se sendo- acreditar tudo, porque às vezes um consenso pode estar muito errado. Sim. Você vai estar sendo mais religioso do que cientista. E é por isso que cada caso tem que ser avaliado por si só nesse quesito. Sim. No quesito científico, muitos casos são avaliados à sua maneira. Regras gerais são complicadas por conta disso. Sim. Por conta disso. Às vezes o consenso pode funcionar, às vezes não. Certo. E eu diria também que o conhecimento científico, como a gente está falando aqui, ele é muito importante. E, ao mesmo tempo, ele lida com aquilo que é observável, que é experimental, mas ele também brinca com preceitos metafísicos também. Sim. Embora ele não goste de admitir muito isso. Cara, Por quê? Cara, o que são números? Se não abstrações. Você quer me dizer que existe um número 1 na realidade, que ele é o 1 de onde todos os outros número 1 vieram? Não existe isso. Existe o número 1 TM. Número 1 copyright. Copyright. Não existe isso. Inclusive, Então, é uma abstração de quantidades que a gente via no mundo observável. Ah, mas existe, por exemplo, um copo. Tá legal, mas esse copo é feito de milhares de moléculas diferentes. Então a ideia de um começa a ser questionada. É um porque eu estou pegando um aqui. A definição arbitrária de o que é um e o que é zero, o que é dois, o que é três, vem da gente. Sim. Daquilo que a gente consegue experimentar da nossa realidade. A gente consegue enxergar, por exemplo, em um espectro de cores que é nosso. Moscas enxergam mais cores que a gente. Cachorros enxergam menos. Então, ou na verdade eles trocam certas Eles cores. trocam né? as Eles cores. trocam, né? E ao mesmo tempo você tem espécies de animais, por exemplo, muitos Uhum. camarões, que enxergam mais cores do Exato. que a gente não consegue nem detectar. Exato. Então, assim, a gente tem essas abstrações que funcionaram. Os cálculos significam, então, o quê? Que os números, por não serem algo que eu consigo encostar necessariamente e pegar, quer dizer que então não serve? Claro que serve. Os cálculos que foram feitos para fazer um avião voar continuam funcionando todo dia, a todo momento. Então, mas existe, lógico, os aviões que caem. Sim. Mas eles são a minoria. Que é uma O que taxa significa- minúscula, Exato. mas o que existe. significa que os matemas e todas as teorias matemáticas, elas são comprovadas pelos seus feitos, pelas suas evidências. Sim. E é uma maneira da gente tentar aprender a realidade. Mas a ciência, por conta própria, ela exclui a causa final. Sim. Então existe todo um reino de conhecimento que não faz parte da ciência. Tentar Perfeito. interpretar, como a nossa cultura gosta de interpretar, apenas a materialidade, né, como sendo algo importante. Tem gente que fala, todo conhecimento é científico. Eu já vi gente na faculdade falando isso, já vi gente, escutei todo muito conhecimento é científico. Sendo que não é. Sim. Eu já Não é vi- todo conhecimento que é científico. Eu posso muito bem falar que todo conhecimento é simbólico. Ah, mas o símbolo vem da ciência, não sei o quê. Não acho. Então, assim, todo conhecimento é científico, porque tudo aponta para algo que pode ser dito como científico. Assim, fica fácil, né, meu parceiro? Porra, meu irmão. É como quem diz que tudo é político. Se É, você é é chato político. pra caralho e torna tudo político, tudo vai ser político mesmo. Lógico. Sobre a sua Eu ótica, posso- sim. Eu posso muito bem falar que tudo é químico e biológico, porque somos seres biológicos. Então, a partir de agora, toda conversa que a gente for ter, Marcelo e Kiss, a gente tem que falar de química e física, porque tudo é física e química. Porque as leis da química, da física e da biologia estão sempre acontecendo ao nosso redor. Sim. Muito mais do que a política, tá? Bem mais. Muito mais. Então, do que- assim, Aqui tá acontecendo um monte de coisa de lei de Isso, bioquímica. esse tipo de golpe, que eu acho que é um golpe, esse tipo de negócio de usar assim, tudo é um ato político. Sim, caralho, tudo é um ato biológico também. Nem por isso eu fico enchendo o saco de todo mundo com biologia. Por que todo mundo fala isso da política? Porque dá poder, Sim. Igual porque a dá ciência. influência, porque Dá, política gera partido político, porque política gera seguidores, biologia e química não gera. Sim. Por isso que as pessoas... É como se você tem várias barraquinhas de comida, então você tem peixe, você tem carne branca, você tem carne vermelha, e o cara da carne branca tá falando assim, ó. Na verdade, o cara do peixe, ó. Porque imagina que vocês Tem estão carne perto de branca imagina que vocês estão perto de uma praia. Você tá vendo ali que tem o mar? Isso significa que a minha carne vale mais ali, ó. Ela tá sempre aqui. Olha, a carne branca e a vermelha não. A química e a física não, só a política. Tudo encosta em tudo. Tudo é tudo. Sim. Então, assim, a gente escolhe momentos para tratar de política, a gente escolhe momentos para tratar de química, a gente escolhe momentos para tratar de biologia. Existe uma Tudo é um separação por ato um motivo. político. Sim. Você é chato. Você é chato pra caralho. Você Você é é chato, você é teimoso e você é orgulhoso. Você é meio manipulativozinho, né? Porque eu Também. tenho certeza que você invoca isso
para conseguir, num assunto claramente que não envolve política nenhuma, encher o saco e trazer a sua opinião política para tentar convencer os outros. Né? É uma clássica estratégia para você se dar a licença de monitorar e policiar o comportamento e a fala dos outros. A crença alheia, né? Ou até ser superior. Sim. Exato. Mas voltando para ciência, por um outro... A conclusão, uma das conclusões que eu ia chegar é que a ciência, por não tratar dessas causas finais, ela deixa muito conhecimento válido à deriva. Sim. Então, por exemplo, você tem pessoas como Carl Jung que vão falar, psicologia não pode ser só ciência, psicologia tem que ter fantasia. Porque sonho não é ciência. A gente pode ter uma ciência para tratar dos sonhos. Para entender como o sonho acontece. Mas eles são a coisa menos científica que você pode imaginar. Sim. Então, assim... E vão ter pessoas como, por exemplo, porque Carl Jung bebeu muito de Kant. Sim. E Kant vai falar pra gente, a gente tem inúmeros vieses que impedem a gente de entrar em contato 100% com a realidade. Por conta disso, a gente não tem um contato direto com a realidade, e como que a gente pode tratar a ciência dessa forma? Como que a gente pode tratar a realidade dessa forma? E todos os pensadores que vieram depois tiveram que tratar desse problema. Então, você tem que deixar um espaço aberto para outros tipos de conhecimento que são válidos também. Existem doutrinas e outros conhecimentos que são super válidos. A gente não vai meter pau em conhecimento religioso e espiritualidade aqui, não. Ou até filosófico. Inclusive, a ciência e o método científico dependem deles. Porque, por exemplo, como é que você vai provar a validade do método científico usando o método científico sem correr em um raciocínio circular? Boa sorte. Você tem que pressupor que o universo é inteligível, por exemplo. Você tem muitas pressuposições que são metafísicas. Sim. Primeiro, isso a gente já falou muito no nosso episódio de o que é religião. Se você quiser consultar, a gente não vai repetir tudo que a gente falou lá, porque a gente falou muito de religião comparado muitas vezes com ciência, espiritualidade comparado com razão. Com racionalidade. E a gente não vai repetir muito isso aqui, mas o que a gente vai trazer é a ciência, ela parte de pressupostos que são, primeiro, o universo é inteligível, como o Kiesel trouxe aqui. Segundo, eu consigo compreender. Então, por conseguir compreender, até certo ponto, né? Eu consigo compreender a realidade até certo ponto. Sim. Talvez eu não compreenda ela 100%. De novo, a gente tem um espectro de cores até que é nosso, né? A gente não enxerga tudo que está realmente no ambiente, né? Nós somos limitados. Então, eu tenho uma abertura para a intelecção do universo. Até onde ela vai é outra conversa, mas eu tenho essa abertura. Então, a partir daí, eu posso descobrir aquilo que é real ou não, porque eu posso entender se as minhas teorias estão fazendo sentido com a realidade. Uhum. Eu vou acertar ou eu vou errar. Sim. Certo? E, a partir disso, eu posso descobrir o que é verdade e o que não é. Uhum. E é bom conhecer a verdade. É ruim não conhecê-la. E não utilizá-la para efeitos positivos para a sociedade. Sim. Isso tudo é argumento metafísico. Sim. Isso tudo é argumento que faz. Nada disso é verificável por um experimento observado. Exato. Exato, nada. Como é que você prova por evidências que a verdade é melhor que a mentira? É muito abstrato. Mas a gente pode talvez pegar ali os campos onde a gente consegue verificar. As consequências de um ato bom. Tá bom, mas você tá fazendo Não, porque beleza. Socialmente isso é mais útil. E, tipo... Enfim, na verdade tem um grande debate aí que a gente não vai entrar. Não. Mas a gente pode falar disso em outros episódios. Outras perguntas que a gente pode ter ainda sobre isso. Mas como a gente falou também no episódio de religião, eu acho que tem uma crise moderna da gente se escorar tanto no cientificismo, na ideia de que o conhecimento científico é o que realmente importa, e ignorar todo tipo de conhecimento restante que pode ajudar na interpretação da realidade. Uhum. Eu acho que isso é um problema. Porque a ciência, de novo, ela não lida com causas finais. Então a ciência é muito boa em explicar algo, mas ela é péssima em dizer, por exemplo, para que a sua vida serve. Sim. A gente precisa de um conhecimento espiritual e religioso para isso. Sim. A ciência, por si só, ela tem limitações muito, muito claras a respeito disso. Sim. Faça-se a luz. Faça-se a luz. Que tá começando a anoitecer aqui. Outra coisa que não dá pra verificar cientificamente. Por que ter luz da cremação? Mas eu diria que existe essa crise porque tem pessoas que estão com uma dificuldade muito grande de encontrar sentido para suas vidas, elas estão começando a perceber que a ciência não vai dar isso para elas. Sim. E acabou voltando para a religião. Exato. Porque mantendo uma certa espiritualidade ali. Sim. Foi como eu mencionei no último episódio. A religião explica o porquê, mas a ciência como. E muitos, como você mesmo disse no outro episódio também,
muitos pensadores das grandes teorias científicas, Serão como Newton, por exemplo. Newton era alquimista, gente. Newton tinha mais escrito sobre alquimia do que sobre física, só pra vocês Sim. saberem. Ele Einstein, era extremamente religioso. Extremamente religioso. Sim, cara. A própria teoria da gravidade dele, a própria teoria da gravidade dele, ela foi construída porque ele estava montando a premissa de um argumento teológico. Exato, exato. Ele era um cara extremamente regrado, casto, que queria viver que nem Jesus Cristo. Sim, se a gente for pegar os ganhadores do prêmio Nobel, tem vários ali que são praticantes fervorosos. Pascal Exato. era um cristão fervoroso. Newton também muito religioso. Uhum. Bohr era protestante. Mendel, pai da Sim. genética, o próprio criador idealizador do Big Bang, O Lamaitre. Lamaitre. Padre Lamaitre. Uhum. Padre? Gente, era um padre. Era um padre. O Newton era... Você tá querendo O me... Einstein era judeu, Porque tem muita gente que fala, praticante. essas pessoas religiosas aí que não têm conhecimento científico, elas são tudo burras porque falta ciência. Você não sabe nada de ciência, você não sabe nem de religião nem de ciência, você não sabe nada a respeito de Exato. nada. Você não conheceu ainda São Tomás de Aquino. Sim, e até mencionando o Newton. O Newton falava que a ciência ela ajuda a entender as leis naturais. Uhum. Só que também depois tem falas dele falando assim, Uhum. as ciências naturais são um reflexo da mente divina. Então, assim, existe aquele debate que sempre vai existir. Ciência e religião, dá pra conciliar? Não é se... Eu acho que tá um problema de pergunta ali. É um problema. Não é se dá pra conciliar. Já tá conciliado. Sim. Um A não gente não exclui escolhe. o outro. A gente não escolhe Sim. necessariamente, porque os princípios metafísicos que deram origem à ciência já estão ali, cara. Sim. E eles impactam a gente até hoje. Sim. De novo, né? Foi aquilo que, como eu já falei no episódio de religião também, e isso eu acho que é válido repetir aqui, todas as grandes disciplinas científicas vieram de disciplinas esotéricas. Sim. Sim. A alquimia deu origem à química, a astronomia veio da astrologia. Então, assim, todas as grandes disciplinas científicas vieram de um conhecimento esotérico e religioso. Sim. E um não necessita da exclusão do outro para a sua existência. Exato. Você precisa dos princípios metafísicos, senão não tem por que fazer ciência. Exato. Por que você vai fazer ciência se você não acha que fazer o maior bem possível às outras pessoas é melhor do que não fazê-lo? Uhum. E de onde vem essa noção? Boa sorte aí tentando chegar nesse labirinto aí. Através do método científico, pelo menos. Pois é. Então não fique enclausurado no que você acha que só aquilo que é válido que você acredita. Seja a religião ou a ciência. Sim. Explore o mundo. Sim. Acho que dá pra... Eu acho até que isso foi uma boa maneira da gente tratar de várias questões referentes à ciência. Se você quiser assistir o episódio que a gente lançou antes também do que é religião, a gente também meio que faz um bom complemento para esse daqui. Sim. Um complementa o outro, igual a gente acabou de comentar. Exatamente. Então, a gente vai agora fazer as nossas conclusões e a gente vai tentar entender o que é ciência e cada um vai responder aí mais uma vez ali para chegar numa resposta não final de tentar resolver definitivamente o problema do que é ciência, mas tentar chegar num novo entendimento, algo do tipo. Então, quem quer começar aí respondendo o que é ciência? Vai em frente. Pra mim. Mas... A ordem normalmente é essa, tá? Não sei se vocês perceberam, mas naturalmente a gente foi fazendo assim. Marcelo acaba respondendo primeiro, depois o Kiss, depois eu. Mas eu acho que a ciência é um galho da razão que é usado para explicar o mundo de maneira um pouco mais ordenada e prática. Uhum. Mas é apenas um galho da razão. É a razão sendo usada de uma forma específica. Sim. Para isso, para ordenar o mundo caótico. Sim. Eu diria que ela é um método de investigação da realidade de produção de conhecimento que é extremamente necessário, mas que também não explica tudo. Sim. Nossa, agora o Marcelo jogou uma palavrinha ali que me quis estender esse episódio por mais meia hora, que é a palavra caos. Só de caótico, né? Porque eu acho que o empreendimento científico ele é extremamente necessário, ele é importante, ele vem ali... Eu gosto da distinção que pessoas como o Jordan Peterson costumam fazer, de que existe o mundo dos fatos e o mundo dos valores. Uhum. Né? Aquilo que é e aquilo que importa. Aquilo que é dominado pela ciência, aquilo que importa é dominado pela religião e por conhecimentos espirituais e filosóficos. Eu acho que dentro do mundo daquilo que daquele mundo dos fatos, a ciência ela é reinante
e a gente tem que realmente Abaixar. agradecer a Deus e abaixar a cabeça um pouco, não no sentido de dogmático religioso, mas no sentido de gratidão pelas descobertas científicas que a gente teve, porque realmente mudaram a maneira da gente viver. Todos os confortos que a gente tem hoje em dia vieram em grande parte por um empreendimento científico que tem as suas origens em crenças metafísicas e espirituais. Sim. Então, eu diria que a ciência, ela é o padrão material, que até o momento ele é final de uma longa cadeia de desenvolvimento do conhecimento humano, ao longo da gente tentar dominar dominar e orientar as nossas tendências mais afetivas e emocionais e passionais e tentar reduzi-las a um pouco para a gente conseguir tentar chegar numa verdade que consiga produzir frutos positivos para a gente e tentar domar um pouco esse caos da realidade, como você bem disse, porque a realidade é muito mais caos do que ordem. A natureza não é bem ordenada no sentido de que a gente gosta de imaginar uma casa bem ordenada, ela é extremamente caótica. E é um esforço do ser humano de tentar interpretar esse caos e de domá-lo e usá-lo a seu favor. Eu acho que isso só vem trazendo coisas positivas pra gente. No balanço geral é mais positivo do que negativo, É muito positivo. mas ignora muitas coisas que a gente precisa prestar mais atenção. Sim. Ok. Bem, acho que é isso. Acho que a gente finalizou o nosso episódio aqui do que é ciência. Se você gostou desse episódio, deixe seu like aqui nesse vídeo, comente alguma coisa, se você está assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify. Se você estiver no Spotify, as nossas redes vão aparecer na descrição do episódio para você seguir a gente se você quiser. Se você gostou do conteúdo e quiser ver mais a respeito, a gente tem outros episódios disponíveis com outros temas parecidos. O tema de o que é religião concatenou muito bem com esse daqui. Os dois são muito episódios irmãos, eu diria. Se você acha que a nossa conversa te trouxe uma reflexão interessante e que alguém se beneficiaria de ouvir esse episódio, pode compartilhar com alguém que você conhece, que você acha que gostaria de ouvir o que a gente conversou aqui. E deixe sua opinião, siga a gente nas nossas redes. No YouTube, as nossas redes vão aparecer aqui no final do episódio, depois que a gente parar, depois que a gente calar a boca, vai aparecer ali uma imagem com todas as redes. Na descrição também tem. Na descrição do episódio também tem. Então, a gente está postando cortes de momentos interessantes dos episódios também, se você quiser acompanhar isso também. E toda segunda-feira a gente está aqui com um tema novo. Semana que vem a gente vai chegar com mais outro tema aqui. Provavelmente a gente vai falar de estudo, né? Porque a gente está chegando aí perto da volta às aulas. Isso. Então, por que não conversar um pouco sobre estudo? Já que a gente gosta tanto de estudar esses temas aqui. E é importante? E é muito importante. Então, bem, se você gostou, a gente agradece. Se você teve uma reflexão importante, isso aqui já valeu a pena. Sim. Então, siga o Farol, se você quiser, porque a gente vai estar sempre aqui tentando trazer ideias interessantes para você, possivelmente, potencialmente melhorar a sua vida. Então, é isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Até. Não se esqueçam, 7 de 10 cientistas recomendam um farol. Exatamente. Os outros 3 estão errados. Esses estudos, eles estão aí, né? Então é Eles isso, cara. existem. Farol baseado em evidências. O farol baseado em evidências. É isso, galera. Obrigado. É isso, galera. Tchau, tchau. Adeus.